Olá, bom dia, sejam bem-vindos uma vez mais para esta reunião de domingo. Apesar que a gente já tem começado as reuniões presenciais, nós gostaríamos também de cumprimentar as pessoas que estão assistindo esta reunião. Sabemos que por diversos motivos vocês não estão conseguindo vir na igreja, mas vai ser muito bom poder compartilhar um tempo com vocês e também ter uma reunião agradável com vocês. Antes de começar nada, gostaríamos de orar para agradecer a Deus por esta semana, pelo tempo que a gente está tendo e pelo mês. Agradecer porque apesar de todas as coisas, a gente ainda tem vida, a gente, graças à misericórdia de Deus, a gente tem uma casa e estamos juntos. De um jeito digital, mas a gente tá junto. Senhor, muito obrigado por ter um dia mais de vida. Muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar hoje aqui, assistindo este vídeo, juntos com a família, os sozinhos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá pra gente, porque é um novo dia, Senhor. Senhor, apesar dos problemas que a gente possa ter a nosso redor, apesar das dificuldades que cada dia tem na nossa vida, pedimos que o Senhor possa continuar abençoando nossas vidas e nos rodeando com Teu amor para poder continuar o dia a dia. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz com a gente. Muito obrigado mesmo. Agradecemos e pedimos Tua bênção tanto para esta reunião como para a semana. Em nome de Jesus, amém. Queremos também aproveitar para dizer que hoje é um dia especial. Hoje é o dia de Pentecostes. Então a pregação do Major, o Major Vacai vai ser quem vai traçar a pregação e vai ter relação com este dia. Agora vamos fazer a leitura bíblica. E depois disso, vamos a passar para o tempo de louvor e a continuação vai vir a mensagem do Major Nelson. A leitura bíblica se encontra em 1 Samuel, capítulo 14, verso 1 ao 23. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber o seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, deixando da romeria em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Ecabô, filho de Fíneas, filho de Elis, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e outra. Uma se chamava Boser e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de frente ao Micmas, e outra ao sul, de frente ao Geba. Disse, pois, Jonatã ao seu escudeiro: Bem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, e tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatã: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos os entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram:
Subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonathan ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca da meia jaeira da terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul, em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo um para cá e outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai a vide quem e que saiu dentro de nós. Contarão, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se juntaram e vieram à peleja. A espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiam de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bete-Avim. Senhor, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado porque, apesar de tudo que é acontecido na história, a gente ainda pode ter este livro, este conjunto de livros. Obrigado porque, apesar de ela ter sido um alvo de perseguição por muito tempo e tem sido alvo de destruição de pessoas que querem destruir ela, até hoje a gente tem a oportunidade de ter tua palavra em nosso meio e poder aprender mais da história do teu povo e dos milagres que o Senhor tem feito com teu povo, assim como com diferentes pessoas, para que a gente possa seguir aprendendo e podamos seguir escutando tua palavra e tua voz e tendo mensagem que é bom para nossas vidas. Senhor, pedimos que o Senhor possa abençoar o tempo de louvor que vem agora, que o Senhor possa preparar a terra, possa preparar os corações para a pregação que o Major vai ter. Mas, Senhor, pedimos que possa ser um tempo de refresco, um tempo de descanso para as pessoas que estão assistindo esta reunião e que o Senhor possa falar com o coração de cada um que vai assistir este vídeo. Por favor, Senhor, prepara os corações para a pregação que vem depois do tempo de louvor. E o Senhor seja abençoando este tempo e abençoando a semana. Abençoa o pregador, Senhor, que seja tua palavra falando através dele e que podamos entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coração puro, renova um espírito inabalável. Não retires de nós
no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Quero ser um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Jesus, eu sei. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pois tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Eu confio em ti, oh, oh. Pois tu és o mesmo. Ei, ainda que a terra se abale, oh, tu permaneces, oh, minha fortaleza, meu esconderijo, meu socorro certo. Jesus, tu és bom, tão bom. Jesus, eu confio em ti, pois tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Aleluia! É um prazer saudar a cada um dos nossos queridos ouvintes em nome de Jesus, nesse que é o domingo de Pentecoste. Nós comemoramos hoje o cumprimento da promessa de Deus feita através do profeta Joel e cumprida no livro de Atos, de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer, sobre todas as pessoas, sem distinção de raça, sem distinção de sexo, sem distinção de classe social, né? Porque lá diz no profeta Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne naqueles dias, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos ou escravos e vossas servas, né? Então, esse Espírito Santo foi dado a todo aquele que crê. Como diz Romanos, capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus deu liberalmente, né, para que todo aquele que é salvo, né, tem esse selo, né, de autenticidade. É o Espírito Santo sobre si. Aquele que é salvo, esse tem o Espírito de Cristo. E quem não tem, a Bíblia diz, esse tal não é dele. Então nós damos graças a Deus porque Deus derramou e continua a derramar
e todo aquele que crê tem em si mesmo o testemunho. E quem dá esse testemunho é o Espírito de Deus que habita em nós e que clama Abba, Pai. Nessa manhã, gostaria de que a gente meditasse um pouco na passagem que foi lida no primeiro livro de Samuel, e nós vamos voltar um pouquinho atrás do capítulo 14, aliás, a gente volta bem mais para trás na história, né? O capítulo 14 está, na verdade, no contexto do primeiro reinado de Israel, o rei Saul, da tribo de Benjamim, a menor das tribos, e a passagem que nós lemos do versículo 14 está falando, do capítulo 14, está falando sobre o filho dele, Jonatas, numa façanha militar dele. Mas nós vamos ver que é muito mais do que uma façanha militar. Israel foi liberto do Egito, lá no Êxodo, e eles são então encaminhados pelo próprio Deus para a terra prometida, que é a terra de Canaã. Essa terra tinha sido prometida gerações antes, séculos antes, ao próprio Abraão, dizendo que a sua descendência possuiria aquela terra. Ao mesmo tempo em que os israelitas chegam para Canaã, chega um outro povo colonizador, eles também estão migrando, eles são conhecidos como filisteus ou como palestinos. Então ambos os povos estão imigrando, ambos os povos estão se assentando ali como vizinhos, mas o relacionamento entre esses povos desde o começo não é bom. À medida em que o povo de Deus se afastou de Deus e contrariando as ordens muito diretas de Deus e muito claras para que Israel não imitasse os costumes, especialmente os rituais religiosos, e nem adotasse os deuses falsos desses povos, Israel, com essa ordem direta, ainda desobedece. Isso causa grande enfraquecimento e os povos ao redor começam a oprimir Israel. Na verdade, a Bíblia diz que Deus usa essas ocasiões de incômodo para que Israel se desperte e volte-se para Deus. Então, um dos povos que causam opressão para Israel são os filisteus. E eles têm esses conflitos de muito tempo. A Bíblia diz que eles causam opressão e que Deus levanta pessoas, como por exemplo Sansão, ainda na época dos juízes, para causar incômodo e com esse incômodo começar a libertação. Saul vai ser levantado como rei de Israel e antes mesmo de ser coroado, ele vence uma guerra com o povo chamado Amonita. Isso está no capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, e a Bíblia diz que dá isso como um exemplo do tipo de opressão que o povo de Israel sofria. O rei Naás de Amon sitiou a cidade de Jabes-Gileade e diz que só aceitaria que o povo de Jabes-Gileade se rendesse sem combate se eles se sujeitassem a terem todos, homens e mulheres, os seus olhos direitos furados, né? Quer dizer, isso humilhava, a proposta era de causar humilhação ao povo de Israel, porque todo israelita seria caolho. A outra motivação que o pessoal diz é que isso tornaria o povo de Israel inapto para qualquer conflito, né, se fosse militar, porque não poderiam manejar o arco, não poderiam manejar a espada com o olho direito furado, né? Então a gente vê que não é uma opressão simplesmente de pagar imposto ou coisa parecida. É algo cruel que os israelitas sofrem da parte desses povos que vêm oprimi-los. Então a Bíblia diz que depois que Saul foi
ungido como rei, Jonatas, o filho dele, no capítulo 13, versículo 3, derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. E no versículo 4 diz: Israel se fez odioso aos filisteus. Essa é uma questão muito importante para a gente, porque todos nós conhecemos situações de injustiça, situações de opressão, situações que exigem a gente pensar em uma solução justa, em uma libertação, mas muitos de nós lembramos, como o povo de Israel, que talvez seja melhor a gente não procurar encrenca. Talvez seja melhor a gente ficar em paz e sofrer mudo e calado, né? Viver como surdo porque não ouve, viver como cego porque não vê, e a gente não comprar briga. A questão é que esse não comprar briga envolvia em rapto de crianças para serem usadas como escravas, em assassinato de tribos inteiras, né, de aldeias inteiras, em serem saqueados das suas colheitas a cada ano, ano após ano, né, de opressão continuada. E esse povo estava acomodado, porque tinha medo. Então, a prisão aqui se chama medo. Eles eram escravizados pelo medo, né? E quantas vezes nós nos esquecemos de que o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o temor. Então, quando a gente chega aqui no capítulo 14, a gente vê que os filisteus invadiram Israel de novo. Eles estão em terreno de Israel com um grande exército. Aliás, é um exército tremendo, né? A Bíblia diz que eles estão com 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e uma multidão como está à beira-mar, né? Então é uma multidão enorme, e o exército regular de Saul era de 3 mil homens. No entanto, eles ficaram com tanto medo, esses soldados, que eles foram reduzidos a 600 homens. 600 homens para enfrentar carros de guerra, 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, olha, é muita gente. Fora a infantaria que os filisteus juntaram, né? Então a gente pensa, que situação difícil. Aí nesse contexto, Jonatas, que é comandante de uma tropa, sai sozinho com seu escudeiro e diz assim: vamos subir aquele penhasco, aonde está a guarnição dos filisteus. E aí diz: o Senhor nos ajudará nisto. Então não é uma ação meramente militar. Como Davi vai fazer no futuro, quando ele ouve o desafio de Golias, Jonatas, da mesma maneira, vai entender isso como um ato de fé. Tanto é um ato de fé que lá em Hebreus, né, no capítulo 11, nós vamos ter mencionado que aqueles que eram fracos ganharam vitória, sim, por causa da fé, né? Então, ele, embora o seu nome não esteja ali escrito, né? Diz assim: escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Capítulo 11, versículo 34. É uma menção a essa e outras ações de pessoas que confiaram em Deus para começar a libertação dessa opressão, né? O Senhor nos ajudará, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Nossa, o que uma pessoa, ele e o outro, né? 2, então o escudeiro dele, poderiam fazer contra milhares e milhares de pessoas que estavam fortemente armadas. Lembra
Os filisteus já estavam na idade do ferro e os israelitas ainda viviam numa tecnologia anterior, que é a tecnologia do bronze. E os filisteus se gabavam e se utilizavam dessa superioridade tecnológica de dominarem o ferro para oprimirem. Eles, inclusive, proibiam que os israelitas tivessem acesso a essa tecnologia, de maneira que até para afiar um arado, os israelitas tinham que pagar para algum filisteu fazer esse trabalho, né, de forjar, de afiar, de recuperar as suas ferramentas agrícolas, né? Então, a resposta do escudeiro é assim: eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Que lealdade, né? Se Jonatas tinha fé, esse escudeiro também tinha. E essa fé se manifestou não apenas em confiança com a Deus, mas também em lealdade para com o Jonatas, né? Esse escudeiro tem uma qualidade que é muito apreciada em todo tipo de relação de comandado e comandante. O comandado espera que seu comandante seja leal, e o comandante espera que seu comandado seja leal. Em relações em que a gente coloca a vida na mão do outro, né? E no Exército de Salvação, entre os oficiais não é diferente, porque o comandante tem a autoridade para nos nomear, para onde quer que seja, tem a autoridade para nos retirar ou nos acrescentar responsabilidades, e ao mesmo tempo o comandante precisa ter certeza de que o seu comandado é leal, de que o seu coração é leal para com ele, a sua mente, a sua boca, os seus ouvidos, né? De que não vai obedecer e por trás trabalhar de maneira falsa ou deslealmente, né? Então, que qualidade maravilhosa! E eu oro para que cada um dos ouvintes esteja cultivando essa qualidade de confiar em Deus e de ser leal a Deus e às pessoas. Também demonstra coragem, porque o plano deles era assim: eis que passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Então, a ideia é de que eles iam expor a sua vida, eles não iam atacar no escondido. Eles iam se mostrar e, dependendo da resposta que os filisteus, a guarnição filisteia, desse, eles iam tomar uma providência ou outra. Então, se os filisteus dissessem, nós vamos descer até vocês, então eles teriam que ficar quietinhos. Agora, se os filisteus dissessem lá do alto da penha, né, do alto daquele penhasco, dissessem, sobe aqui, então eles sabiam que esse seria um sinal da parte de Deus. Isso eles tinham proposto e eles confiaram, olha, precisava muita confiança. Eles arriscaram a própria vida de verdade, né? Então, para haver essa libertação, eles sabiam que tinham que arriscar. E eles arriscaram, né? E ele diz aqui, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Gente, eram 2 penhascos, né? E as pessoas, para subirem, de tão íngreme que era, tinham que subir engatinhados. E os 2 subiram assim. Jonatas na frente, o escudeiro atrás, e à medida em que os filisteus vinham para matá-los, eles se defendiam, né? Vinham para atacá-los, eles já se defendiam, e os que Jonatas conseguia vencer, então o escudeiro acabava de vencê-los, e eles subiram assim, derrotando então 20 homens. 2 homens derrotaram logo de cara, na subida daquele penhasco, 20 homens. Isso causou um reboliço tão grande no meio dos filisteus que eles entraram em confusão. E ainda houve um tremor de terra, né? Então eles ficaram apavorados. A Bíblia diz que o Saul estava a uma certa distância, mas essa distância era suficiente para ele enxergar o que estava acontecendo. E quando Saul vai ver, e ele chega até o acampamento dos filisteus, os filisteus estão tão apavorados que eles estão se matando uns aos outros com as suas espadas desnudas.
E naquele dia houve grande livramento. Aqui a gente deve pensar um pouquinho, porque no caso de Israel, eles estavam acomodados, né? Eles estavam em paz, era uma paz cara, custava a vida de tantos, custava humilhação, custava o saque anual, né, das colheitas, custava a escravização deles, custava a morte injusta, arbitrária de vários deles. No entanto, se não fosse por pessoas como Sansão, como Saul, como Jonatas, não teria havido esse abalamento, né? Se a gente pode dizer assim, nessa paz acomodada, nessa paz falsa, né? Nessa sensação de que deixa assim que é melhor, não vamos criar problema, né? Jonatas não se acomodou a essa posição. A Bíblia diz que quando Saul, o pai dele, foi ungido, ele foi ungido justamente para começar a libertação dos judeus, né, dos israelitas, desse jugo, desse fardo, dessa servidão que eles viviam, dessa opressão constante, né? Então eu fico hoje me perguntando, sem exageros, né, sem egoticismo, né? Egoticismo é uma palavra interessante que diz que quando a pessoa dá valor demais a si mesmo, então, sem cair no problema do egoticismo, a gente deve lembrar que Deus nos coloca em lugares onde Ele deseja nos usar. E nós, sem Ele, nada podemos fazer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Então não há lugar aqui para ufanismos, né, para orgulho pessoal, para pensar mais de si do que se deve. No entanto, nós devemos pensar também que Deus deseja que nós nos coloquemos completamente em suas mãos. Nós devemos pensar que Deus deseja de nós que nós nos entreguemos completamente em suas mãos. Uma pessoa completamente entregue nas mãos de Deus faz muita diferença, faz toda a diferença. Quando alguém perguntou ao fundador do Exército de Salvação, William Booth, qual o segredo de William Booth, ele disse que esse era o segredo. O segredo é que Deus tem tudo de William Booth. Deus tem toda a adoração, Deus tem todo o entendimento, Deus tem toda a força de William Booth. Esse era o segredo dele. E a gente sabe que 100 anos depois do avivamento de John Wesley, Deus suscitou o Exército de Salvação, né? Era um casal, ele e a esposa. E Deus coloca essa visão ardente no coração dele de servir as pessoas na parte mais pobre de Londres, né? Na parte mais pobre de Londres, e hoje essa missão está espalhada por 132 países, isso oficialmente, né? Fora os lugares que a gente ainda não tem um reconhecimento legal, né? Do local onde a gente já está servindo. Mas essa é uma visão que começa de E talvez a gente conheça situações em que Deus esteja incomodando a gente. Não estou dizendo para a gente ser imprudente e sair gritando. Não é gritaria, não é sair fazendo protesto, né? É entregar-se, render-se, abandonar-se nas mãos de Deus e dizer, usa-me a mim. Né? A gente sabe que Alida Boshart, a famosa Major Boshart, né? De lá de Amsterdã, ficou incomodada com a questão das prostitutas da Zona Vermelha, não é? Do distrito da Luz Vermelha de Amsterdã. E quando acabou a guerra, ela foi para o escritório do chefe dela, lá, o chefe nacional, e falou assim, olha, por favor, me dê esse valor, e não era muito dinheiro, e me dê permissão para eu trabalhar lá. E hoje ela já está falecida, mas nós temos um centro de boa vontade, Goodwill Center, né? Lá em Amsterdã, que atende refugiados, atende pessoas em situação de necessidade, atende as meninas realmente
do Distrito da Luz Vermelha, são mais de 1.000 profissionais e voluntários trabalhando a semana toda lá. E começou com ela, com essa visão. Né? Eu estou falando da semana de Wesley, né? Então nós vamos lembrar que começa com Wesley. Ele havia voltado fracassado da sua missão nos Estados Unidos, lá na Geórgia, no sul dos Estados Unidos. Ele volta desiludido, ele quando passa por um temporal na viagem de navio, não lembro se na ida ou na volta, mas ele vê a morte e ele se apavora, ele não tem certeza, né, da sua condição espiritual, ele fica apavorado, mas nessa viagem ele vê os irmãos morávios cantando no meio do temporal, porque se eles morressem, eles sabiam para onde eles iam, eles sabiam que iam para o céu. E quando ele volta para Londres, depois da sua missão, ele vai para uma reunião justamente dos morávios, e um dos irmãos está lendo o prefácio de Lutero aos Romanos, né? Se alguém quiser emprestado, eu tenho o texto, né? E Lutero não, está falando justamente sobre a carta que o levou a crer, né? E ele, enquanto monge, ele também não tinha certeza da sua salvação, e aí Wesley, ouvindo aquilo, sente um calor, um ardor, um aquecer muito especial do Espírito Santo no seu coração. E a partir daí começa um avivamento que vai varrer não só a Inglaterra, mas vai chegar ao mundo inteiro, né? Quando eu tive o privilégio de visitar a Capela de Wesley, é uma linda igreja, não é grande, não é descomunal, não é gigantesca, é muito bonita, cheia de história, né? Mas aí quando eu vi atrás do banco de penitentes de hoje, tem um banco de penitentes original. E quando eu vi aquele banco, eu não consegui me conter, eu dobrei meus joelhos, e eu agradeci, porque se alguém pregou o evangelho, né, o brigadeiro Akimoto pregou o evangelho na rua para um bêbado, né, que era meu avô lá em Osaka, é porque aquele homem, John Wesley, ao ser avivado, ao ser aquecido, ao ser cheio do Espírito Santo, obedeceu e entregou a sua vida só com esse propósito, de levar essa chama para a vida das pessoas simples. Ele chegava a pregar até em cemitérios, né? Porque Wesley foi rejeitado em muitos púlpitos de igreja da época. Ele foi proibido de pregar em muitas igrejas, então ele pregava na rua, pregava no cemitério, né? Mas ele queria chegar às pessoas comuns. Assim, anos mais tarde, William Booth, 100 anos mais tarde, né, vai também pregar às pessoas comuns, às pessoas mais pobres, de maneira que o evangelho seja pregado não com todo aquele linguajar complicado que ninguém entende, mas com um linguajar mais simples possível, contando as verdades profundas do evangelho de maneira que as pessoas mais simples pudessem compreender e alcançar, né? Uma pessoa fez a diferença. Deus usou essa uma pessoa. Então, eu mesmo me coloco nas mãos de Deus mais uma vez hoje e peço a Ele que me purifique, que me use, que esse azul que eu uso no uniforme, né, que no Antigo Testamento era a cor de Deus, significava a santidade de Deus, esse vermelho que nos lembra o lavar, salvador, regenerador do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, sejam mais do que simplesmente uma roupa, que sejam verdades, né, para mim. E eu oro para você, para que nesse Pentecoste você se entregue, se abandone nas mãos de Deus e que Ele possa usar você com poder nessa geração. Talvez alguma coisa esteja incomodando lá dentro de você e você fala, por que ninguém faz? Talvez você, revestido do Espírito Santo, possa começar a fazer a diferença. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, eu convido você, isso não é talvez, eu convido você a receber a promessa de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de você entregar-se nas suas mãos
e fazer parte deste exército, não que liberta o povo de algum filisteu, né, cananeu. Não, isso já passou. A barreira de inimizade entre os povos já foi quebrada em Cristo Jesus. Agora somos todos chamados a fazermos parte de um povo só. Mas somos chamados a libertar o povo do pecado, do diabo, do poder da carne, da opressão, da injustiça, mas não por força nem por violência, pelo Espírito de Deus. Convido você a receber, se não recebeu ainda, esse enchimento do Espírito Santo, essa obra de santificação, essa obra de batismo de amor, essa obra de batismo no Espírito Santo. Que Deus te abençoe.